Quem é a mãe do Luffy? Como ela se parecia? Qual era a sua verdadeira herança? Luffy cresceu sem uma família típica. Seu pai nunca realmente o criou, por mais que já tenha salvado a sua vida uma vez ou outra. E a sua mãe nunca foi mencionada na história como alguém relevante. Inclusive, quando perguntado em SBS, o nosso profeta maior, o primeiro nome Oda e segundo nome Gênio, saiu meio de lado, dizendo que ela não é uma parte da história e simplesmente nunca será introduzida. Mas isso não satisfaz ninguém. Até porque One Piece é um mundo vivo, pulsante, com personagens que agem por sua própria vontade. Tem seus próprios passados e futuros. Se nos prendêssemos simplesmente às palavras do Oda, nós poderíamos nos cegar pela própria passagem do tempo. Afinal, ele cansa de mudar de ideia. É só perguntar para a esposa dele quantas vezes ele já disse que a série acabaria em 5 anos e eles iam viajar o mundo em férias. Eu tenho certeza que ela entende que o homem tem um propósito maior. Vai dar tempo de tudo. No entanto, a verdade é que desde essa resposta, Oda começou a nos revelar cada vez mais informações sobre a família dos D. Nefertari de Lily, o reino antigo e seu histórico tecnologicamente incomparável. Vegapunk revelando que vivemos em um mundo pós-apocalíptico e nenhuma tecnologia atual se compara com a realidade do milênio anterior. A verdade é que a cada novo capítulo, nós temos uma fração de uma peça que cada vez mais nos permite dar um passo para trás e enxergar a imagem completa. One Piece está chegando ao fim, e nesse mundo vivo, mesmo que não explicitamente, muitos mistérios serão revelados com o tempo, simplesmente porque a cada novo fragmento, a verdade fica mais perto de aparecer. Os Nefertari são D. Podemos já traçar sua linhagem pela história dos monarcas de Alabasta. Mas e a família Monkey D? Que origem poderia essa importante linhagem para o mundo ter? Da onde exatamente eles saíram? Pois é, gente, hoje não vamos simplesmente navegar por terra ou pelo mar. Hoje nós vamos descobrir a verdade no... Sora! Fala galera, Chapéu Espalha aqui, eu sou o Derek e hoje vamos trazer para vocês uma teoria do Joe sobre a linhagem ancestral de Monkey D. Luffy, na verdade, de toda a família Monkey D. Checa o link na descrição, checa lá no Twitter porque deu uma irritada forte essa teoria na gringa. Vê nossa lojinha, dá um like, se inscreve se gostou da intro. E, sem mais delongas, Alan, vamos falar sobre linhagem antiga dos D, vamos falar sobre loucura, vamos falar sobre mãe de Luffy, vamos falar sobre a avó de Luffy, vamos falar sobre muita coisa. Então, começamos com a vinheta. Vamos começar com uma das minhas duplas favoritas da história do mangá. Trafalgar de Waterloo e Don Quixote Rocinante. O herdeiro mais jovem, aliás, Don Quixote dos Tenryubitos e um próprio representante dos D, em um contexto que na época não fazíamos ideia do quão importante era. No capítulo 764, o Rocinante acaba contando para o pequeno Lozinho sobre a herança dos D. E como em uma área específica do mundo, né, nos lugares mais sombrios e ocultos da história, ela é conhecida como a marca dos inimigos dos deuses. Agora, com todo o contexto que a gente tem de Marijou e do passado, a gente entende que provavelmente isso é algum conhecimento passado pelos Tenryubitos para os seus filhos. Provavelmente alguma herança da família Don Quixote que acabou passando para o jovem Rocinante e ficou na cabeça dele. E por enquanto a gente conhece 8 famílias do clã dos D, mas hoje o foco é na família Monkey, tentando traçar a sua linhagem de agora, do presente contemporâneo com Luffy até o século perdido. Cara, pode soar como loucura, mas até que faz bastante sentido. Vem comigo. O começo é fácil, né? Já conhecemos 3 gerações da família Monkey, passando por Luffy, Dragon e Garp. Mas as coisas começam a ficar realmente interessantes quando passamos para a primeira geração desconhecida dessa família. No capítulo 1088 tivemos uma importante lição passada por Garp. Um bebê vale muito mais que um idoso, porque o potencial da juventude é infinito. Mas de onde veio essa ideologia? Bom, provavelmente do pai do Garp. Inclusive, é possível que em algum momento no futuro a gente vá ver essa figura ensinando exatamente isso pro herói da marinha. Não seria muito doido? O bisavô do Luffy aparecendo? Eu acho que é típico do Oda fazer isso, e eu tô realmente achando que até a resolução final do Garp, o que rolar com ele, a gente vai descobrir algo sobre isso. E a partir do Garp, nós desenterramos uma teoria muito antiga para a comunidade. Tem gente assistindo que nem estava viva quando ela foi comentada pela primeira vez, porque ela era muito popular na comunidade há mais de uma década atrás. Estamos falando da teoria que o chefe de Xandia é um parente direto de Garp.
Pois é, o homem que aparece discretamente pela primeira vez no capítulo 275 tem algumas estranhas semelhanças ao herói da marinha. Fora o cavanhaque similar, o jeito relaxado e o queixo quadrado, eles são os únicos personagens da obra que usam um chapéu de cachorro. Curioso isso, né? Mas quando a gente analisa Shandora e o arco de Skypiea como um todo, a gente pode observar outros detalhes que fazem uma conexão à família Monkey. Pode soar surpreendente para você, mas muitas pessoas já fizeram conexão entre Calgara e a família de Luffy, Garp e companhia. E quando olhamos com calma, ele de fato tem uma aparência um tanto parecida com Dragon, uma presença que muitos consideram demoníaca, além de um detalhe que eu achei muito maneiro. Garp e Calgara são os únicos personagens da obra que já atacaram a embarcação com uma bola gigante de metal presa em uma corrente. Vush, vush, vush. Cara, assim, pode soar bobo, mas não é super curioso? É um jeito muito peculiar de atacar que o Oda fez questão de repetir entre Garp e Calgara. Fora o detalhe da tatuagem do Dragon, que muitos consideram uma herança de alguma tradição nativa de dentro do mundo de One Piece. E como sabemos, o Oda se espelhou demais nos indígenas da vida real, das terras que hoje conhecemos como América do Norte, aos povos pré-colombianos da América do Sul e América Central, para fazer a caracterização de Monkey D. Garp. É só pensar, né? As próprias teorias mais célebres em relação à fruta do Dragon levam isso em consideração, dito Quetzalcoatlus e Thunderbird como criaturas mitológicas que eram veneradas por povos nativos do passado. No entanto, Calgara é só a ponta do iceberg. A pessoa que é fundamental para a conexão linear da família dos D se formar, na verdade, é a sua própria filha Moose. Sendo considerada a mulher mais bela de Shandia, sua aparência é peculiarmente parecida com os traços da família Monkey D. Cabelos negros, nariz pronunciado, traços muito delicados, mas que podem revelar um autor que se preocupou em manter uma semelhança entre membros da mesma linhagem. E como sabemos, nesse canal vivemos sobre a égide de apenas um mandamento, que engloba tudo aquilo que acreditamos e reproduzimos. E esse mandamento é Oda gênio. E nessa batida eu vou dizer que não é coincidência que durante o flashback, Oda desenhou Calgara, Moose e sua mãe, Herb, ou Erva, todos no mesmo quadro, transitando delicadamente para o presente, com o chefe de Shandia olhando para o horizonte. Os quatro ali, possíveis herdeiros da família Monkey D, na mesma página. De maneira completamente imprevisível, Oda pode ter botado todos os principais membros da família nesse lugar, décadas antes dos espectadores terem chance de descobrir a gravidade desse acontecimento e o que isso representa. Mas agora, vamos falar de genética? Você pode estar pensando, maneiro, Derek, legal, só um probleminha, né? Eles são de uma raça alada, então como é que eles vão ser parentes do Luffy que não tem asa? Essa é uma boa pergunta, mas que já parte de uma premissa muito falha. Não sabemos como a estrutura genética é no mundo de One Piece, nem como se passam os traços hereditários do fator de linhagem. Então, seria perfeitamente plausível, no caso de uma linhagem que contasse com humanos e Shandia sendo filhos, que o gene das asas não seja passado para a próxima geração. Independente de ser recessivo ou dominante, ou simplesmente um defeito genético, é muito possível que até um Shandia puro nasça sem asas. É possível, coisas mais estranhas acontecem na vida real, e o Oda pode apresentar isso de diversas maneiras. Então, não vamos encucar muito nas asas, até porque tem um outro detalhe importante a respeito disso. Moose é a chave. Segundo a teoria, ela é a coisa mais perto de um ancestral direto de Garp, Dragon e Luffy na linhagem Monkey D. No entanto, temos que levar algo muito interessante em consideração. E se essa linhagem não pertence realmente a eles, e sim a mãe do Luffy? De fato, a aparência da Moose poderia muito ser a mesma da mãe do Luffy. Então, essa semelhança entre uma possível tataravó e uma tataraneta distante pode ser marcante para definir a verdadeira linhagem da família Monkey D. Agora, a gente parece chegar aqui num break, né? Porque o Calgara é 400 anos no passado. Então, a gente pode ir além de 400 anos no passado? Como é que a gente vai chegar no século perdido? Calma, jovem. É agora, pô. Temos evidências e dicas que indicam que sim. No capítulo 290, intitulado A Luz de Shandora, Calgara menciona seus ancestrais Shandorianos. Perante o Poneglyph, ele cita: "Nós reverenciamos nossos ancestrais como aos nossos deuses." Segure isso em mente, porque precisamos abrir um parênteses bem importante. Eu já comentei bastante aqui no canal em diversas teorias, mas é muito importante relembrar. A cidade antiga de Shandora estava em ruínas porque ela sobreviveu um terrível confronto, uma verdadeira guerra. E segundo todas as evidências do mangá, foi uma guerra para proteger um Poneglyph, para proteger a história e a verdade do reino antigo. Quando combinamos isso aos fatos novos do mangá, que ditam que possivelmente os Poneglyphs foram levados até Shandora por Lily, em sua corrida desesperada para preservar o que era possível
possível após a vitória dos 20 reinos na Guerra do Século Perdido, podemos dizer que isso encaixa perfeitamente nas palavras deixadas pela monarca dos Nefertari em sua carta. Tu sabe, né? O que o Cobra falou antes de morrer. Abre aspas, os poneglyphs devem ser protegidos. A conexão entre os ancestrais de Shandora e Nefertari de Lili nos traz para o passado dos D, de volta para o século perdido e nos leva aos herdeiros originais da família Monkey D. Exatamente isso que eu tô falando. Provavelmente os Shandorianos originais que se aliaram a Lili e a nação de Wano no tempo de turbulência durante o século perdido, após o fim da guerra, com o propósito de completar a missão de proteger os poneglyphs, eram os ancestrais originais da família Monkey D. E essa seria a linhagem perdida da família do Luffy, traçando do presente aos antigos Shandorianos 400 anos no passado que lutaram contra o governo mundial em Skypiea e também durante o século perdido. Cara, é meio doideira, mas até que faz bastante sentido, né? Existe essa conexão entre Luffy, Skypiea e os Shandorianos, e eu acho que isso faz um tanto de sentido. Por isso eu quero saber quantos cachimbos a teoria, lembrando que a gente tem essa métrica de cachimbo aqui, 3 cachimbos muito maluca, 1 cachimbo praticamente canon, eu tô aqui no 2 cachimbos seco, mas mais pra 1. 1,5 cachimbos. Eu achei boa a teoria, achei forte. Links na descrição pra teoria original, bem legal, checa lá. Deixa o like, se inscreve nessa moral, checa nossa lojinha e olha, acredita, estamos trazendo muita coisa maneira, já estamos planejando live absurdo do Gear 50, fica esperto com isso. Segue a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, onde mais puder. E é isso, galera. Vamos estar junto aqui todo dia. É One Piece, o Lip vai lançar Jujutsu, tá lançando, na verdade, lançou ontem. E é isso, galera. Valeu! Acho de avisar, é possível também que seja a linhagem da mãe do Luffy e ela tem as asinhas, tá? Isso seria o hype. Isso seria muito hype. Então acorda, Oda. Bota a moça na história, não custa nada. Bom, agora já vou puxar o Pode Palha Secreto, já que eu tô aqui, né? Então, Pode Palha Secreto vai ser o seguinte hoje. Então, vocês sabem a história do balde amaldiçoado do Lakers? Eu torço pro Lakers, né? E o Los Angeles Lakers estava na final de conferência esse ano, ganhando, né? Ganhou do Memphis, que era o seed número 2, ganhou do Golden State, que era o seed número 3, foi pegar o Denver, que era o seed número 1. Mas o hype do LeBron tava lá no alto. Aí, no dia do primeiro jogo, eu fui inocentemente pedir um frango do Popeyes e tinha uma promoção da NBA que vinha um balde sortido entre 10 times diferentes. E um deles era o Lakers. Aí eu, nem falei nada, nem escrevi nada no pedido que eu era Lakers, nada. Eu só falei, vou deixar os deuses do basquete decidirem. Cara, quando eu abro a sacolinha dos frangos, vem o balde do Leicão. E aí eu pensei, é hoje, irmão. É hoje que o Denver roda que nem rodou na bolha. Eis que não, na verdade a gente tomou um sweep, ou seja, fomos varridos, tomamos 4 derrotas seguidas, e eu olho todo dia pra essa porra desse balde pensando assim, essa bosta tá amaldiçoando meu time. Mas eu não tenho coragem de jogar fora porque é um balde bonito do Lakers. Então, esse foi o Pode Palha Secreto. Fala aí, baldola, nos comentários se você chegou até aqui. E muito obrigado e valeu!